Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. A figueira seca. A palavra do Senhor diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, não achou nela senão folhas. Disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Oremos. Eterno Senhor, nosso Pai, diante de vossa presença nós estamos para te adorar, e já te adoramos com os louvores, com a oferta, Senhor, a gratidão do nosso coração, viemos te apresentar, e diante do teu altar também nos colocamos agora, para que o Senhor, por bondade e misericórdia, traga a sua palavra ao nosso coração. É verdade, Deus, que nós não poderíamos estar aqui por nossas próprias forças, mas o teu Espírito, Senhor Deus, ele incomoda a gente. E nos trouxe, Senhor, neste frio, para apresentar a ti nosso culto. Esse culto nós esperamos que seja agradável a ti, nosso Pai. Nós esperamos que o Senhor tenha prazer em nós. Perdoai nossas fraquezas e aceitai-nos diante de vossa santidade. Fala conosco pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu estou falando grosso assim, não é para intimidar vocês não, tá? É porque a garganta está ruim mesmo. Mas nesse frio, como é que a garganta não fica ruim, né? Todo mundo agasalhado, outros com touca aí, porque está frio mesmo. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo, né? Para aquecer um pouco a gente. Hoje seria, talvez esse momento de frio, a gente está no monte, né? No monte é melhor, né? Monte das cobertas. Mas às vezes eu fico me questionando em casa e no serviço que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar só. Eu sou meio esquisito para serviço. E eu fico meditando, será que a gente prega simplesmente por pregar na igreja? Ou está trazendo algum resultado para alguém? Será que traz resultado a gente ficar falando aqui diante dos irmãos? Eu acho que é o seguinte: quando eu, homem, falo, eu acho que não traz resultado quase que nenhum. Mas se a igreja ora, essa oração sobe ao céu e desce até o pregador, a graça de Deus, e Deus me envolve e manda uma palavra para você. Então eu acredito muito nisso, que a oração dos santos chega um cheiro suave diante do altar de Deus, e Deus derrama o seu cálice
de glória, de misericórdia, de cura, de libertação, de orientação, de exortação. Deus manda. Quando nós cremos que Deus fala com a gente, realmente Ele fala. E quando nós viemos verdadeiramente para adorar o Senhor, Ele responde à nossa adoração. Então, se você está totalmente centralizado, adorando o Rei da Glória, Ele certamente, Ele tem uma diretriz para você nessa manhã. Que os céus se abram neste lugar e neste momento da palavra, que eu acho um momento importantíssimo na igreja, se não dos mais importantes, mas eu acho também, no caso de pregador, é um momento de maior responsabilidade. Por quê? Porque vai pesar sobre mim o que eu falar para vocês. Se eu não pedir a Deus para que a sua igreja seja edificada pelas palavras que Ele colocar na minha boca, e vier com minha própria vontade aqui, no dia do juízo eu vou sofrer consequências pesadas diante de Deus. Então eu tenho muita preocupação com isso. Eu quero falar, se o Espírito Santo me permitir, sobre folhas ou frutos. A gente encontra essa leitura aqui, esse texto sagrado, em Mateus capítulo 21, versículo 18 a seguir. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui foi um episódio, foi um acontecimento nos dias que o Senhor Jesus andava aqui na terra, pessoalmente. E dá a entender que num episódio desse, dá a entender, humanamente falando, que Jesus parece que estava nervoso. Porque quando você lê no capítulo 20, um pouco atrás, você descobre Jesus entrando em Jerusalém, sendo ovacionado, sendo aplaudido por a multidão, e dizendo para ele: salve rei, e aquela coisa toda, bendito é o que vem em nome do Senhor, e aquela alegria quando Jesus entra em Jerusalém. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, parece que não responde aquelas alegrias, aquela euforia do povo. Parece que ele esqueceu tudo, aqueles elogios, e parece que ele entra nervoso no templo e tira os cordéis e faz um chicote e começa a bater nas pessoas que estão negociando dentro do templo, e dizer bravamente para eles: a casa de meu pai foi feita para ser casa de oração, não é casa de covil, nem casa de salteadores, e vocês estão tornando a casa do meu pai um lugar de comércio. Parece que ele estava nervoso, parece que ele esqueceu dos elogios que recebera. E sequencialmente ele volta para casa, passa aquele dia, de trabalho em Jerusalém, depois sobe para o monte, dorme, não sabe se aonde, e quando ele desce do monte, diz que Jesus sempre estava em oração. Quando ele desce de manhã, ou ele pernoitar em Betânia, que aqui diz o texto que ele estava em Betânia anteriormente, e ele volta pela manhã. Betânia era uma aldeiazinha um pouco afastada da capital de Jerusalém, e quando ele volta de manhã, ele encontra aquela figueira à margem do caminho. Esse texto, ele revela para a gente muitas coisas, muitas lições que a gente deve aprender. A primeira lição que eu acho nesse texto aqui, apesar de ter dito que Jesus podia estar nervoso, mas não é o caso, é porque ele tinha zelo das coisas do Pai. Quando ele entrava no templo, ele entrava com toda a reverência. E eu citei um versículo na lição bíblica aí,
que dizia o seguinte: santificai os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Então, o lugar que eu vou adorar é um lugar de reverência. Não é a minha casa, que eu posso estar à vontade, eu posso andar correndo, sapateando, fazer o que eu quiser. Mas quando eu chego na casa de Deus é diferente. E Jesus, quando viu o povo fazer coisa que não devia dentro da casa do Pai, ele desceu os cordéis, desceu o chicote. Então não era nervoso não, era zelo pelas coisas do Pai. E aqui nessa figueira, então o que eu aprendo aqui, a primeira lição que eu aprendo é que Jesus, nesse texto sagrado, ele mostra, me dá esse aprendizado de duas expressões dele, ou direcionamento dele, que ele era humano. Por exemplo, dizer que ele era humano, por quê? Porque ele diz que de manhã ele estava vindo de Betânia, estava descendo, e quando estava subindo, sei lá, ele estava vindo e teve fome. Então o texto já prova que ele era humano nisso aqui. Segunda coisa, nesse texto mostra a humanidade de Jesus, que ele dirigiu-se até a figueira para procurar certamente um fruto nela, e não achou fruto na figueira. Todas os milagres que Jesus operou tinha sentido, não era nada por acaso, tinha sentido. Por exemplo, objetivava alguma coisa. Esse milagre da figueira é um milagre meio inverso, parece não ser um milagre, mas todos os milagres que Jesus fazia, eles eram construtivos, apenas 2 foram destruidores. Esse da figueira, que a figueira foi amaldiçoada, então um milagre amaldiçoador, se é que nós podemos dizer que isso é milagre, mas é um milagre, algo sobrenatural. E o dos porcos, que os porcos receberam espíritos do demônio, e Jesus mandou eles morrerem lá, jogou eles para meio do mar e morreram todos. Então foram esses 2 milagres que são destruidores, demolidores dos milagres apresentados por Jesus. Agora, objetivo dos milagres. O que Jesus queria dizer com os milagres que ele fazia? Quando Jesus cura um cego lá em Jericó, ele entrando em Jericó encontra um cego e dá-se até o nome de Bartimeu, ele quis dizer que ele é a luz do mundo, que o cego estava em trevas física e espiritualmente. Então, quando nós lemos nas Escrituras que Jesus curou um cego, não curou somente um, mas curou outros cegos também, nós ficamos com toda certeza sabendo que ele veio a este mundo para banir as trevas, para clarear a mentalidade humana e também tirar a cegueira física das pessoas. Outro milagre, quando Jesus ele multiplica pães lá no monte para 5.000 pessoas, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças, melhor falando. O que quer dizer isso? Ele quis dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a humanidade. Por isso que é importante a gente ser alimentado da palavra de Deus e participar da ceia do Senhor, porque ele vem como pão para nos alimentar da nossa fome espiritual. Se ele nos dá o alimento físico, mas ele mesmo é o pão da vida. E quando você participa da ceia do Senhor, quando você come aquele pão
representa o corpo de Cristo, você se lembra da multiplicação do pão lá no deserto, lá no monte. Então a gente precisa entender o seguinte: não podemos ficar sem ser alimentados por Deus, pela oração, pela palavra e participar da ceia do Senhor. Haja o que houver, você tem que se examinar e não se recuar por causa de suas fraquezas. Confessar a Deus suas fraquezas e participar da ceia do Senhor. Porque quem participa da ceia do Senhor, come o corpo do Senhor, que é o pão representado do corpo do Senhor, tem a vida eterna, e ele ressuscitará no último dia. Aliás, quando fala de ressurreição também, Jesus faz um milagre da ressurreição na vida de Lázaro e também na filha de Jairo. Ele ressuscita Lázaro há 4 dias que estava na sepultura. O que quer dizer isso? Que tipo de milagre? Para que foi simplesmente para ressuscitar Lázaro? Não. Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quando você, meu irmão, aceitou a Jesus como teu Salvador, você podia estar morto em ofensa de pecado, ou pode também no caminho da vida você ficar como morto, como inerte. Mas você tem que se lembrar que Jesus Cristo é a vida, Ele é a ressurreição da tua vida e dos teus sonhos. A tua vida que parece que não é vida, parece que você está vegetando. Lembra-se de uma coisa: Ele é a ressurreição dos teus sonhos, da tua vida. A tua vida que parece que está para um fiasco. Lembra-te, pode ter acontecido alguma coisa que na sua vida foi um desastre. Você não tem sentido, não tem mais sentido na vida. Jesus ressuscita, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então o milagre que Jesus fez, os milagres que Ele fazia, todos eles tinham objetividade. Nada era por acaso. E outra coisa, Jesus usava nos seus milagres, sempre nas suas mensagens, o que Ele usava? Ele usava sempre elementos da natureza, como peixe, rede, pescador, semeador, semente, pai, filho. Ele usava elementos da natureza, vento, usava o mar, todos os elementos que o ser humano está adaptado dia a dia. Para quê? Para que o ser humano entenda que Deus, quando Ele quer operar, Ele opera da maneira que Ele quiser, a hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. A forma dele operar não interessa, interessa que Ele vai operar, queira ou não queira. Quando Ele quer fazer a obra, Ele faz. Não adianta querer impedir, porque quem impedirá a obra do Senhor? Os milagres que o Senhor fizera e continua fazendo em quem crê é para despertamento, é para acordar as pessoas, para estarem preparados para o grande dia que Ele voltará. Nós não podemos, irmãos, ficar acuados, porque a igreja nos últimos dias, ela está com uma espécie de uma migração. Sai crente daqui, vai para lá, vem de outro para cá, porque ele não está se dando bem. Mas o problema não está na igreja, o problema está na própria profecia que o Senhor falou, que nos últimos dias a iniquidade iria se multiplicar, e isto ia causar esfriamento no meio do povo de Deus. O povo ia começar a sair fora, deixar o caminho de Deus. Temos que lutar, como Pedro dizia desesperadamente, até muitas vezes falava precipitado: eu não te deixarei, Senhor, mas nem a morte vai me separar de ti. Temos que ser às vezes meio atrapalhadão, igual a Pedro, sabe, irmão, ousado, e não deixar que essa ansiedade pelo céu saia de dentro de nós.
A ansiedade hoje é ganhar dinheiro, a ansiedade hoje é viver uma boa vida nessa vida, mas isso aqui vai passar, irmão, isso aqui vai acabar, queridos. O que Deus tem preparado é muito melhor do que isso aqui, queridos. Que Deus faça milagre na tua vida, que Ele ressuscite teus sonhos, que Ele venha a ti pela madrugada quando tu for orar, que Ele venha a ti quando tu for para meditar na palavra, que Ele venha a ti quando tu te humilhar diante do altar dEle, para Ele falar contigo e te levantar e dizer: eu estou próximo a voltar, prepara-te, ó casa de Israel, para te encontrar com teu Deus. Aleluia. Os milagres do Senhor Jesus é para incentivar a igreja, era para incentivar naquele tempo e é hoje também. Espera no milagre de Deus, provoca o milagre pela tua oração, pela tua disponibilidade, pela tua sensibilidade com a palavra, com o Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar. Nós estamos vivendo 100 dias de oração proclamado pela igreja, mas nós não podemos viver atrelados simplesmente numa campanha. Não, eu tenho por obrigação todos os dias estar aos pés do Senhor. Deus me faz um milagre da fé, me dá fé suficiente para que eu possa ver, Senhor Deus, a minha vida frutificar e não seja infrutífero no teu reino. A gente precisa, irmãos, se despertar para as profecias. Os últimos dias é de frieza mesmo, é uma frieza espiritual, que as pessoas estão correndo de uma igreja para outra, migrando, e outros saindo até fora do caminho de Deus. De 2 semanas para cá eu tenho ouvido coisas que me deixam entristecido. Pessoas que eram firmes na fé, deixando o caminho de Deus, porque a direção, porque isso, porque aquilo. Se você não fizer a sua parte diante do Senhor, não adianta você esperar por liderança boa na igreja, porque Deus já profetizou através do seu Filho Jesus isso aqui. A iniquidade, ela está varrendo o mundo, a árvore está balançando, e quem é fiel à palavra não vai perecer. Quem está na esperança da promessa da eternidade não vai ficar aqui não, porque ele está aqui simplesmente com uma passagem, ele está no deserto, mas Canaã é logo aí, irmãos. Canaã nos espera, irmãos. Não esfria não, irmão, na fé. Aquece teu coração, irmão, porque o milagre de Deus pode acontecer na tua casa, na tua vida, irmão. Naquele filho que você chora por ele, naquele marido que não faz nada, naquela mulher que fala demais. Deixa Deus operar, te prostra de joelho diante do Senhor e Ele fará um milagre para a glória do nome dEle. Todos os milagres de Jesus tinham um porquê e objetivava sempre alguma coisa para despertar o seu povo, a ponto dos discípulos dizer: como secou essa figueira imediatamente? Ele disse: pois é assim. Se vocês acreditarem, se vocês tiverem fé no que eu estou pregando para vocês, vocês não farão somente o que foi feito a figueira, mas vocês vão dizer àquele monte: precipita-te, vai para o outro lado, e assim será feito. E os apóstolos acreditaram no que Jesus falou, porque depois até a sombra de Pedro, irmão, ia passando a sombra dele e o pessoal era curado. Paulo, quando estava pregando, irmão, pegaram o avental de Paulo, colocaram nas pessoas, as pessoas ficavam curadas. Era milagre após milagre. Nós precisamos voltar ao poder original da palavra de Deus, esta entrar dentro da nossa alma, do nosso coração, e nós viver o que viveu a igreja primitiva, na alegria dos céus, que os céus parecia que estava mais baixo do que está agora. Milagres. Todos os milagres de Jesus tinham um porquê. Agora, vamos voltar à figueira. Por que Jesus insugere-se contra uma inofensiva figueirinha?
Um pé de planta inofensivo. Irmão, se fosse um pé de urtiga, alguém aqui conhece urtiga? A moçada não conhece porque eles não conhecem o sítio, a roça, né? Mas se Jesus olhasse para aquele troço lá e visse um pé de urtiga e passasse nele, a urtiga queimava ele e ia ficar se coçando o resto do dia, né? E coça aquele negócio e vira aquelas montoeiras, né? Fica feio os pés da gente, as pernas, quando nós passamos numa urtiga. Quem não conhece disse: esse cara está louco, mas é assim mesmo. É uma árvore assim, ó, irmão. Você vai passando nela, quando ela bate em você, aí você fica coçando o dia inteiro e virando aquelas pelotas no corpo. Então, se fosse um pé de urtiga, eu dava razão para Jesus amaldiçoar aquele troço lá, porque estava causando problema. Não, era uma simples figueirinha. Só porque ela não tinha figo para Jesus comer, mas estava coberta de folha, estava bonita, estava bem frondosa, mas não tinha frutos. Que era que Jesus queria fazer com isso, amaldiçoando aquela figueira? O que será? Sabe o que era, irmão? É porque Jesus, ele condenava e condena até hoje as aparências. Jesus não gosta de aparência, não. Ele gosta de realidade. Deus não quer a sua igreja para ser simplesmente uma igreja aparente, bonita, técnica, uma igreja que representa bem o Estado, no Estado, que as pessoas veem e dizem: olha, essa igreja aqui é uma igreja ética, técnica, é uma igreja que vale a pena estar aqui. Vamos respeitar, dar o aval para a igreja, porque é uma igreja bonita, bem feita, bem arrumada, tecnicamente bem ornamentada. Os irmãos são todos educados, bonitinhos, cheirosos, vale a pena. Não era esse pensamento de Jesus. Jesus não aceita isso. Ele não aceita coisa superficial. Tanto é que quando ele chegou quando o profeta foi na casa de Jessé, e chega lá na casa de Jessé, Jessé já levanta-se depressa: é de paz que o Senhor vem. Porque um profeta, quando descia lá do monte até a casa de uma pessoa, a pessoa ficava tremendo, batia o joelho no outro, porque sabia que era recado de Deus, e o recado de Deus era pesado. E aí o Jessé disse: o senhor vem com paz na minha casa? Samuel disse: eu venho com paz, eu venho trazer paz. Eu vim escolher, Jessé, da tua casa um rei. Já pensou, irmão, chegar um anjo na tua casa? Porque um profeta hoje está difícil, acabou a lei do profeta, né? Mas chegar um anjo lá na tua casa e dizer: olha, teu filho ou tua filha, eu vim buscar para o ministério, né? Então aquele profeta chega lá e diz: é de paz. E quando vai escolher um rei para Israel, passa aqueles homens bonitos, grandão, bem encorpado, né? E aí o profeta pega o vaso de unção, de azeite, e vai. Aí o Espírito do Senhor diz: não é esse não. E até o sexto, passou 6, e não aconteceu nada. Aí Deus disse: Samuel, eu não olho para o exterior, eu não estou considerando o exterior, eu considero o interior, eu sondo do coração. Para você saber, meu irmão, que Deus está sondando é o seu coração. Deus não está preocupado se você está bem vestido, está bonito, está cheiroso, não. Deus está preocupado com o seu coração, se o seu coração está fiel à palavra, se você está vivendo a palavra, se você está esperando na palavra, que Ele vai falar para você, que você vai ser direcionado por essa palavra, se você é fiel a Ele.
Porque essa frase é dita em muitos carros: Deus é fiel, mas é a nossa fidelidade para com Ele. Então a preocupação de Deus é essa, não é o exterior, mas sim o interior. Evidentemente que o comportamento humano, ele depende também do interior. Se você tiver uma mente boa e um coração bom, vai refletir externamente no seu bom comportamento, uma fala saudável, sadia, né? Uma postura. Isso aqui é uma reflexão do que você tem interno. Agora, quando você anda todo doido, estabanado assim, o coração daquele também está um bagaço, né? Não tem gente que é assim? Tem as piriguetes, todo doidinho, estabanado e tudo, se arruma e põe um monte aqui, põe outro lá, não sei o que, se vira, fogo nela, hein? Não é isso não. Deus não está olhando isso não, meu irmão. Deus está olhando o que tem dentro de você, o que tem dentro da tua alma. Ele está sondando você. E aí, quando o profeta diz: então o que eu vou fazer aqui, Senhor? Se pergunta para o pai dos moços: Jessé, tem mais algum filho na tua casa? Ele disse: tem umzinho lá, está apacentando as ovelhas. Ele disse: vai chamar ele. Aí lá vem aquele molequinho ruivo, né? Diz que Davi parece que com 8 anos foi ungido. Ele não assumiu logo com 8 anos, claro, só depois dos 30. Mas ele já foi ungido, aquele garotinho lá, ungido rei de Israel. Então, para vocês verem que Deus está olhando para dentro da alma do indivíduo, é para dentro da pessoa. Como é que você está diante de Deus aí? Será que você está aqui mesmo ou você está lá fora? Como é que você está? Você está sentindo Deus na sua alma mesmo? Você veio para adorar de verdade? Então prepare-se, que Deus tem um recado para você. Deus tem uma missão para você. Mas voltando aqui à figueira, então ele amaldiçoou a figueira que seca-se de alto a baixo. A condenação das aparências. Ele condenou primeiro lá nos fariseus. A religião que mais dominava a situação era a religião dos fariseus, que eram judeus natos. E tinha a religião dos fariseus, tinha dos essênios, de outras religiões, mas a que mais imperava como religião era dos fariseus. Mas os fariseus eram aqueles que usavam a roupa bonitona, tinha uma orla do vestido, quase arrastava no chão, igual o Papa, aquela roupa bonita, um negócio aqui de sacerdote, não sei como chama aquele negócio de pôr na cabeça, todo incrementado, todo bonitão, mas só tinha casca. Jesus chamava aquilo de copo sujo. Dentro do copo estava sujo, lavava o exterior do copo, mas dentro estava sujo. Chamou aquele povo do seu tempo de sepulcro caiado. O que tem dentro de um sepulcro caiado? Né? Tem um morto apodrecido lá. Chamou eles de hipócrita. Hipócrita quer dizer pessoa que faz uma coisa, mas não vive outra, mas ele vive outra coisa. São atores. Então essa gente que Jesus condenou, chamou eles de condutores cegos. Então uma série de frases pesadas que Jesus jogou sobre os fariseus, porque era uma religião que queria só aparecer. Queria aparecer, mas não tinha o fruto necessário. Então Jesus condenou as aparências naquele tempo. E condenou também, e condena nos nossos dias, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele condena também nos nossos dias. O que Jesus está encontrando de fruto na sua vida? Será que ele está encontrando fruto na minha vida? Quantas almas você já trouxe a esse lugar para ser salvo? Para quantas pessoas você pregou a palavra de Deus para libertar essas pessoas?
Você orou por alguém essa semana? Você está envolvido dando estudo bíblico para uma pessoa, para ser salva, por intermédio de você, que é uma planta de Deus? Qual é o fruto que você está produzindo para o reino de Deus, para Jesus se alimentar? Jesus condena aparências. Então ele não era de alisar não, ele era de chegar e falar para as pessoas a real. E ele continua falando hoje, meu irmão. Nós não estamos aqui simplesmente porque estamos, nós não caímos de paraquedas não. O Senhor nos chamou com missão, com responsabilidade. O Senhor chamou a você, não foi simplesmente para ter dentro de quatro paredes. Não, para estar dando glória e aleluia, falando em língua estranha, não é para isso. Isso é a alegria de Deus, mas é aqui que você pega esse alimento, é aqui que você se fortalece, aqui é a base onde você vem buscar o poder de Deus. E na semana você prega a palavra, na semana você ora por alguém, na semana você fala com um amigo na escola, você fala com um colega de trabalho, você fala com uma pessoa no ônibus. Você não consegue ficar parado, porque você tem uma missão para responder diante de Deus e da humanidade. Deus te deu uma missão, Deus deu uma responsabilidade para você. Não espere que a igreja vai encher, esperando só que o pastor ou que os dirigentes da igreja vai fazer isso acontecer. Não, você é um missionário, uma missionária de Deus. Deus está esperando isso de você. Você é a planta e a figueira. Não deixe ficar só cheio de folhas, bonitão por fora. Deus quer fruto da sua vida. Naquele dia cada um será julgado segundo as suas obras. Qual foi a obra que nós fizemos para recebermos recompensa do grande juiz eterno? Irmãos, nós estamos aqui na terra não é simplesmente por estar não. Nós viemos com propósito. Deus colocou você com propósito. Deus colocou você naquele lugar onde você mora. Não foi simplesmente por colocar você. Não, Ele tem uma missão para você. Deus colocou você naquela escola. Não foi simplesmente para você ser um aluno, para você também ser uma luz de Deus para clarear naquele lugar. Você ser um missionário de Deus, uma missionária do Senhor. Deus chama a nossa atenção para a gente se preocupar com o nosso próximo. Brevemente esse mundo vai ser destruído, o fogo vai descer, vai queimar isso aqui, irmão. E quem não tiver o fruto que o Senhor está pedindo, este vai ser seco, vai ser cortado, vai ser eliminado. João capítulo 15 fala de fruto. Olha só o que o Senhor fala para a gente. Capítulo 15 de João, vamos ver o que fala. Olha só o que fala. Eu sou, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe, e lançam no fogo, e arde. Olha o perigo que nós estamos correndo. Você está em Jesus? Está ligado nele? Tá? Sabe quando? Pela palavra, eu sei que eu estou ligado em Jesus, se eu estiver produzindo fruto. Eu só sei que eu estou ligado no Senhor Jesus se eu estiver produzindo fruto. Que fruto é esse? É ser um tocador da igreja? É ser uma cantora, um cantor da igreja? É ser um dirigente de escola bíblica, do culto? Meu irmão, não é isso não. Isso aqui todo mundo almeja, mas o fruto que o Senhor está pedindo é almas que estão se perdendo lá, e nós temos essa responsabilidade. Lá fora, lá no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua própria família, tem alguém se perdendo lá, e talvez você ainda não pegou de Deus a sabedoria como falar para essas pessoas de uma forma calma, tranquila.
e dizer: vem aqui, é assim que o Senhor está chamando, é assim que o Senhor vai operar na sua vida. Estuda a palavra, ora de madrugada, pede a Deus o dom da palavra, da sabedoria, pede a Deus como ensinar a palavra, pede a Deus que manda pessoas ao teu encontro e que envia você ao encontro dela. Fala como Isaías no capítulo 6: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Há uma preocupação, irmãos, para o reino de Deus ele ser alastrado sobre a face da terra, mas tudo depende de nós. Deus não usou os anjos para salvar a humanidade, mas usou a gente como instrumento, usa a gente como instrumento. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão produzir muito fruto, disse Jesus, porque sem mim nada vocês vão fazer. Sem mim, disse o Senhor Jesus, a igreja vai esvaziar. Mas se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês vão produzir muito fruto, vão produzir bastante. Que fruto você está produzindo para o Senhor, para o reino de Deus, irmão? Você já pregou para alguém essa semana, irmão? Você mandou uma mensagem no teu celular, já que você usa muito a rede social? Mandou um WhatsApp para o seu colega lá, que às vezes está querendo morrer em depressão por causa do vício da droga? Para o seu filho, seu pai, seu parente, sua mãe? Você já mandou uma mensagem para ela semana dizendo: olha, o Senhor Jesus está na tua casa, eu orei agora e Ele está aí te visitando? Faça essa mensagem, envie essa mensagem. O Senhor está te chamando, está despertando. Faz mensagem, manda, irmão. Hoje é dia de recobrar, hoje é dia de cobrar, que as pessoas se levantem e saiam do pó, e saiam do pecado, se levantem, porque Cristo vem para fazer a obra dele. Os mensageiros de Jesus, quando chegaram perto do cego de Jericó, dizendo: levanta-te, anda, porque o mestre te chama. Você tem que ser esse mensageiro de Jesus. Levanta-te, anda, tem bom ânimo, que o mestre te chama. Irmão, se anime primeiro aqui na palavra, e depois vá na oração de madrugada, e você vai tomar a dosagem do Espírito Santo. E quando for durante a semana, você vai falar do mestre. Você vai fazer igual aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eles iam falando de Jesus, e aquele viajante se aproximou, e eles não se lembravam que era Jesus, nem viram, não perceberam, e tão empolgado que ele estava falando. Ele fazia milagre, ele era profeta, ele ressuscitou morto, ele fez isso, ele fez aquilo. E os discípulos iam todo empolgado, falando: anda falando de Jesus, irmão. Não anda ouvindo bobagem no mundo, não. Anda falando do Senhor, porque alguém vai ouvir você falar do Senhor e vai querer se libertar-se por intermédio da palavra que Deus está colocando na tua boca, porque tu és uma planta, e essa planta não pode viver sem fruto diante de Deus. Eu não sei quantas pedras você vai ter na sua coroa. O meu sogro Jerônimo, ele dizia: olha, naquele dia o Senhor Jesus vai colocar uma coroa na tua cabeça, mas essa coroa precisa estar brilhando, cheia de pedrinhas. As pedrinhas são as almas que você ganhou. Quantas almas você já trouxe para Jesus? Ei, irmão, fala. Quantas almas você já trouxe para os pés do Senhor? O Senhor está convidando você a fazer a obra dele. Não seja uma planta inútil, que só ocupa lugar. Aliás, falar em ocupar lugar, vamos para Lucas 13, para a gente encerrar. Lucas 13. Olha o que ele diz. Agora aqui é uma parábola que vai acontecer naquele dia. Lucas 13, versículo 6, diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, que é o vinhateiro, cuidador, disse:
Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Isso aqui foi uma parábola, mas é uma parábola que vai acontecer para a volta de Cristo. Nós somos essas plantas, e o vinhanteiro é o Deus eterno, Pai. Jesus, o vinhanteiro é Jesus, e o grande agricultor é o Pai. E diz que foi procurar fruto naquela plantinha que estava na sua vinha. E quando chegou lá, disse: olha, faz 3 anos que eu venho aqui, essa planta não produz nenhum fruto. Por que ela está ocupando o lugar inutilmente? Corta ela, tira ela daqui, está ocupando lugar inutilmente. Irmãos, isso aqui dói na gente. Quando o Senhor voltar, vai procurar a gente. Cadê o fruto que você produziu? Não tem, Senhor. Eu não sabia. Não sabia não, todo mundo sabe. E aí o vinhanteiro, o cuidador da roça lá, disse: não, Senhor, não, por favor, não destrua essa planta agora não, Senhor. Eu vou escavar no pé dela, que está muito ressecado, eu vou fofar a terra, e eu vou adubar ela, eu vou jogar água nela, e agora se eu vou dar 1 ano para ela, Senhor. Se ela não produzir, aí o Senhor pode arrancar ela, mas agora não, Senhor, por favor. Jesus fala isso para nós: Pai, não corte esse irmão agora, não corte aquele outro agora, ele não deu fruto até agora, mas dá essa chance para ele, Senhor, mais 1 ano. Eu vou adubar ele. Qual é o adubo, irmão? Com que adubo Jesus vem colocar sobre nós? O que é? É o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo para adubar a sua vida, para regar a sua vida. Ele está aguando sua vida, para ver se você se acorda e você começa a produzir. Você produzirá fruto para o reino dele. O Espírito Santo veio para isso. Não é só para você se alegrar e falar língua estranha, não, pular e sapatear.